Bem, gente, vamos começar, né? Hoje, dia 10 de junho, a gente está começando o nosso projeto Palavras ao Vento. Isso trata-se de um sonho antigo meu, realmente, de trazer informação para as pessoas, para quem ainda não me conhece. Meu nome é Epson Buriti, sou CEO da Consultec, né? E a gente vinha planejando fazer esse projeto há algum tempo e agora conseguimos colocar em prática. Que se trata do seguinte: durante a semana a gente vai estar postando conteúdos sobre energia eólica no nosso canal no YouTube. Sigam a gente lá no YouTube também, no Consultec RN. Então a gente vai estar postando durante a semana e vamos estar colocando na quarta-feira para debater um desses temas, tá? Eu vou estar colocando enquetes para vocês dizerem qual desses vídeos chamou mais atenção e vocês gostariam de conversar. E desse jeito a gente vai poder estar sempre tratando de algum assunto diferente, tá bom? A gente colocou no ar essa semana 3 vídeos, né? Foram os vídeos sobre a chegada do mercado offshore no Brasil, né? Como você também poder se preparar bem para uma entrevista de emprego no setor eólico. Claro que muitas dessas dicas valem para qualquer setor, mas a gente consegue realmente dar uma filtrada para fazer sobre o mercado eólico, que é aquela área de interesse da gente, tá certo? E também sobre as atividades que eventualmente algum empreendedor queira prestar no parque. Eu fiz uma pequena pesquisa com relação a isso e a gente fez dos 3 temas o que é que o pessoal estava mais afim de saber, né, discutir. E sem dúvida eu já imaginava a resposta dos vídeos, que é sobre as oportunidades de emprego e como você se preparar numa entrevista. E é esse tema que a gente vai falar, tá? A ideia é realmente que a gente vá debatendo, falando sobre o assunto. E aí eu vou abrir espaço para, se alguém quiser entrar ao vivo para conversar comigo, para fazer pergunta, é só assinar aqui para a gente, falar que quer, coloca lá na indicação de convite, querendo participar, e a gente vai bater um papo aqui ao vivo, falando sobre energia eólica, tá? Gente, eu quando falo sobre entrevistas, processo seletivo em eólica, tem algumas particularidades, né? Eu gosto sempre de pontuar o seguinte: tudo começa por um bom currículo, logicamente. Você tem que estar muito antenado com relação ao mercado, com relação àquela oportunidade que você está buscando, a vaga que você está buscando, e você ter um currículo atrativo, né? Aquele currículo que vai chamar a atenção do recrutador. Então a gente tem hoje pesquisas mostram que os recrutadores, ao pegarem o seu currículo, eles passam em torno de 6 segundos com o seu currículo na mão. Esse é o tempo, 6 segundos é o tempo suficiente para ele decidir se vai avançar ou não com o seu currículo. Então, preste muita atenção nessa informação. São 6 segundos. Dá para ele ler tudo que tem no currículo? Não dá. Ele não vai conseguir. Então, as primeiras informações são fundamentais. Aquilo que você coloca no início do currículo é fundamental. E tem uma coisa chamada resumo das qualificações. Coloca o resumo das qualificações de forma bem objetiva, tá? Aquilo que você já fez e aquilo que você pode agregar para a empresa. Vou contar aqui uma história para vocês. Hoje, as corporações, as empresas, elas procuram muito os seus feitos, né? Aquilo que você fez na empresa muitas vezes conta mais do que você ter um certificado, do que você ter uma pós-graduação, entendeu? Então, dê ênfase a isso. Dê ênfase ao que você fez de bom, por onde você passou. Você participou de um projeto,
Você participou da implantação do sistema da qualidade na empresa. Gente, isso é muito importante. Você tem que estar o tempo todo no currículo. Imagine que é o seu cartão de visita, você tem pouco tempo para chamar a atenção do recrutador. Então coloque algo realmente de relevância, algo que vai fazer com que o recrutador possa estar passando para uma segunda fase com você. Tá bom? Então esse é o primeiro ponto. Tenha no seu currículo, no início do seu currículo, algo que de fato chame a atenção. Algo que de fato faça com que ele possa deixar você ali no cantinho para participar do próximo, da próxima etapa do processo. Ler seu currículo com mais atenção, com mais cuidado. Esse é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto é você conhecer a empresa. Gente, não adianta, você tem que estudar a empresa. Você tem que ter a real noção de onde você está querendo se encaixar, de onde você está querendo a oportunidade, né? Não se enganem, hoje muitas empresas, elas pesquisam o candidato. As redes sociais estão aí para isso. Então elas pesquisam, sim, o candidato e muitas vezes confrontam aquilo que ele diz na entrevista com o que está nas redes sociais. É outra dica que eu dou, muito cuidado, tá? Com relação às suas redes sociais. Aquilo que você coloca é exposto para todas as pessoas. E eles têm formas de poder encontrar, de poder estar tendo informações bem relevantes, informações da sua vida real através das redes sociais. Tá bom? É bem interessante você ter cuidado com relação a isso. Então estudem a empresa, pesquisem, veja sobre quais são a visão da empresa, as políticas dessa empresa, veja as realizações dela, qual a história da empresa. É muito importante isso, porque você consegue encaixar o seu perfil, certo? Com o perfil da empresa. Você vai ver no que bate. Aquilo que tem realmente maior afinidade entre você e a política da empresa, para na hora da entrevista você poder casar essas informações e passar para o recrutador com a maior segurança. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e ela me falou que participou de uma entrevista de emprego e me deu uma sacada para falar hoje com vocês. Ela disse que já tinha conseguido um emprego e foi para essa segunda entrevista sem preocupação, porque é como se já não tivesse com aquela pressão de ter que chegar lá e falar com o cara e tinha que conseguir um emprego. Resultado, ela passou na seleção, conseguiu essa outra vaga, certo? E ela atribui a ter ido leve, ter ido sem nenhuma pressão. Isso faz total diferença. Claro que muitas vezes vocês não vão estar nessa situação, mas tentem fazer esse exercício. Você não está indo para a forca, você está indo buscar uma oportunidade de trabalho. É natural que tenha ansiedade, é lógico. Nas entrevistas de emprego que eu participei, claro que eu tive ansiedade antes, durante, depois, para receber o resultado, isso é normal. Mas ansiedade na dose certa. Não uma ansiedade que possa vir atrapalhar você. É muito importante isso. Tentem se acalmar, tentem ser verdadeiros, porque isso vai fazer com que você também consiga ficar calmo. Você não vai estar inventando história, você não vai estar contando o que não é, você vai estar realmente falando aquilo que é você. Se a empresa tiver interesse, vai ser por aquilo. As máscaras caem muitas vezes. Então não adianta você dizer para um recrutador que você tem algum tipo, entrega algum tipo de resultado que na verdade você não entrega. Isso logo vai ser descoberto. E o período de experiência está aí para isso, né? Então, gente, aproveite os momentos que você está. É um momento muito, muito especial. Veja quantas pessoas mandam currículos e o seu currículo ser selecionado, você tem que aproveitar da melhor forma possível, tá? Então, é interessante você se preocupar, sim, com sua vestimenta. É interessante você estar, no dia, ter estudado a empresa, saber o que aquela empresa faz. Ele pode muito bem perguntar. Vou dar um exemplo. Onde é que você acha que você pode ajudar a nossa empresa mediante os nossos segmentos, o que a gente atua no mercado?
Se você não tiver estudado isso, você vai ficar perdido. 3, 4 segundos que você passa pensando já mostra ao recrutador que você não estudou sobre a empresa. Entendeu? Então, é muito importante isso. Um outro ponto interessante é você realmente buscar qualificação. Tá? Tudo isso que a gente está falando aqui é uma parte de preparação, de você se preparar para uma entrevista de emprego, de você estudar a empresa, ter um bom currículo, mas existe uma parte de você se qualificar. Não tem como você almejar e trabalhar num setor que você não faz ideia do que se trata. Tá? Muitas vezes as pessoas têm a ideia de, não, depois que eu entrar, eu começo a fazer os cursos, eu começo a me qualificar. Não, gente, não é assim. A empresa espera que você chegue lá qualificado. Eles não têm tempo para esperar. Eles querem que vocês entrem e comecem a trabalhar. Certo? Então, é muito importante que você fique atento a esse ponto. Busque qualificação. Né? Busque você estar realmente, na hora de você estar na entrevista de emprego, você ter diferencial. Você está ali com 5, 6 pessoas, mas que você vai poder ter algum diferencial. Tá certo? Isso é muito importante. Você ficar, digamos, você vai para uma vaga de técnico em eletrotécnica. Tem 10 pessoas ali com a mesma formação que você. Mas você fez um outro curso relevante em automação, por exemplo. Já é um diferencial. Você chegou já com o curso das NRs, fez NR35 de altura, fez NR10. Então, gente, isso é diferencial. Parece não. Parece que não é, mas é um diferencial. Certo? Então, sempre tentem estar um passo à frente. Eu acho que esse é eu faço esse exercício na minha vida profissional e pessoal. Você tem que estar um passo à frente. Você tem que estar o tempo todo exercitando isso. O que o mundo está fazendo? O que as pessoas estão fazendo? Um exercício que eu estou fazendo atualmente é o reflexo dessa pandemia. Qual é o resultado que vai ter no futuro com relação aos negócios? O que é que vai mudar? O que é que eu posso oferecer? Então, você pode fazer a mesma coisa. Como é que as empresas vão se comportar? Eu tenho perfil para trabalhar home office? Vai aparecer muita oportunidade agora, gente. Não se engane. O home office foi um teste forçado para a cultura brasileira. Isso em outros mercados já existe de forma muito natural e há muito tempo, mas a gente tinha uma resistência, principalmente o empresário, de achar que não tinha controle sobre o funcionário, que ele não ia dar conta do recado, porque ainda é um pensamento de bater ponto. É aquele pensamento de você entrar às 8 horas, bater o ponto e tal. Não importa a sua produção, não importa a sua meta alcançada. Você quer ver ele bater o ponto. E com home office não. Você tem a disciplina, tem que ter a disciplina, é lógico. Tem que bater o ponto sim, mas não tem que ser a coisa principal. O principal é você entregar o que a empresa pede. Se chega no final do dia e eu acordei com você, de você me entregar um relatório e você entregou o relatório, ótimo. Terminou 3 da tarde, ótimo. Se tiver até algo para fazer, você está dispensado para fazer, porque você cumpriu sua meta. Né? Então, são essas coisas que o mercado agora, com a pandemia, teve que se adequar. E viu que teve resultado. O melhor é isso. Viu que teve resultado. Então, comecem a pensar nisso. Como será que as empresas vão atuar? Será que eu estou preparado para trabalhar dessa forma? Será que vai ser, para mim, vai ser interessante trabalhar home office? Como é isso? Eu tenho disciplina para isso, gente? Comecem a pensar. O mundo não vai voltar àquela normalidade que a gente conhecia. Tudo vai andar, vai seguir. Agora vai ter muita coisa, muito detalhe que a gente vai ter que se adaptar. Então, se você está agora e é para estar em casa, realmente, aproveite esse tempo. Né? Se você está em casa e pesquise, veja sobre esses assuntos novos, como é que o mercado vai agir.
Tudo isso vai ajudar muito a você, tá? Para que você possa ter diferencial. Você chegar lá para agosto, setembro, participando de uma entrevista de emprego com esse tipo de discurso, né? Que você não tem problema em trabalhar home office, que você chegou realmente durante o período da pandemia, trabalhou, fez alguma atividade de estudo, curso EAD, enfim. Você tem que mostrar para o recrutador que sim, dá certo você trabalhar dessa forma, né? Então, você tem que, o tempo todo, estar um passo à frente. É um exercício. Nem sempre você vai estar, você vai procurar estar um passo à frente. Você vai procurar se antecipar às coisas que vêm. Noticiários, coisas que acontecem do outro lado do mundo, uma hora vão chegar aqui. Então é muito importante que você esteja atento, é muito importante que você esteja o tempo todo buscando informação, tá? Consuma informação, consuma conteúdo. As pessoas hoje, elas são vistas muito mais pela atitude delas, pelo que elas fazem, do que propriamente o que elas dizem, tá? Então não adianta você estar falando algo para alguém que você não faria. Você dá conselhos, dá exemplos daquilo que você não segue. Tá? Então isso não cola mais. Então as pessoas buscam aquilo que você vai dizer na entrevista de emprego, que você faz, mas elas vão, tenha certeza, que elas vão cobrar de você. Elas vão chegar a um determinado momento que elas vão dizer, mas você falou que isso era uma atribuição que você tinha plenas condições de realizar. Eu já me deparei com isso, com profissionais que para entrar no mercado de energia eólica prometeram céus e terras na hora da entrevista. E período depois que começa a trabalhar, você percebe que não era aquilo. Chama para conversar e o cara fica simplesmente olhando para você sem ter o que dizer. Não está escrito na testa de ninguém, né? A gente tem como avaliar o que é que aquele cara faz que tem comprovação. Certificados de cursos, essas coisas são muito relevantes. Agora, a atitude é muito pessoal. A gente vai ter que ver se o cara, no dia a dia, se ele realmente vai cumprir aquilo que ele está prometendo para a gente. Então, gente, não se engane. O recrutador, ele é um cara, é um profissional treinado, qualificado e experiente para detectar esses gaps que você pode deixar numa entrevista. Tá? O cara pode começar a entrevista fazendo perguntas lá no início, que lá no final ele volta a mesma pergunta para ver se você está realmente com a resposta na ponta da língua. Se você não vem com outra resposta. Isso acontece, isso é técnica que eles usam, né? Então é muito bom que você possa estar seguro, ter estudado, né? Estar realmente disposto a poder ofertar aquilo que você tem de bom. Tá bom? Gente, eu estou observando aqui algumas perguntas e eu vou começar a interagir, né? O Rafa Dias, ele fala aqui, o setor eólico é muito de um grupo fechado e difícil entrar numa grande empresa. Ele complementa, dizendo que a maioria dos recrutadores do setor eólico é o QI, o que vale é o QI, eu acho que ele quer dizer, quem indica, né? Rafa Dias, o que eu tenho para dizer para você é que isso existe, como qualquer segmento existe, tá? Você vai procurar, é uma tendência natural, você procurar entre aqueles que já trabalham com você, se tem pessoas qualificadas para que possam entrar. Então dá essa impressão que realmente o ciclo é sempre o mesmo, são sempre as mesmas pessoas, tá? Mas não é bem assim. Eu trabalhei 15 anos na área de petróleo e fui participar da minha primeira entrevista em eólica e entrei. E eu estava os cinco engenheiros que estavam participando, 3 já era da área de eólica.
Então não é bem assim, não é uma regra. Eu venho tentando quebrar isso em palestras que eu falo, porque, gente, não é assim. Todo segmento tem indicação, tá? Então, pode ser até, Rafa, que isso faça você dar um desânimo, você pensar que é sempre assim. Não é, tenha certeza, tá? Na própria Consultec, nós temos exemplos de pessoas que entraram sem ter experiência, mas são muitos os casos. Hoje nós temos 25 funcionários. Eu vou te dizer que dos 25 funcionários, pelo menos 15, dos 25, pelo menos 15, nunca tiveram, antes da Consultec, experiência com energia eólica. Mas eles tinham boa experiência naquela função, digamos, um soldador. Ele era um bom soldador na área de petróleo. E veio atuar conosco. Não necessariamente ele tinha que ter experiência em eólica, ele tinha que ter experiência em solda. Tá? Então é isso que eu acho que é importante vocês trabalharem para quebrar um pouquinho isso. Tá? Vão lá, dão o melhor de vocês, cumpram esses passos, façam um bom currículo, estudem a empresa. Tá? Se você tem dificuldade com relação a como se comportar na entrevista, procure um especialista, um profissional, um psicólogo que possa trabalhar isso com você. Já existem pessoas que se especializam nisso para ajudar. E eu acho que não é problema nenhum você fazer isso. Você vai estar treinando com a pessoa. Isso vai lhe soltar mais, vai fazer com que você possa realmente estar conseguindo quebrar suas barreiras com relação a como se comportar na entrevista de emprego. Soltar a língua, não dar branco, são tudo aqueles medos que a gente tem. Tá bom? Espero ter respondido aí teu questionamento. Aqui o Rodolfo Rodrigo, ele pergunta qual a perspectiva para os próximos 5 anos no RN, na parte de empregos. Olha, Rodolfo, a gente tem como falar, digamos, até 2021, 2023, dos leilões que já tiveram. Né? Como a gente está vivenciando agora, o ano de 2020, mesmo com a pandemia, está sendo um ano de muitas construções de parque. Nós temos, que eu saiba aqui rapidamente, pelo menos 4 projetos em andamento. É muita coisa. 4 parques eólicos no mesmo estado é muita coisa. Empregando muita gente. Né? Então, até 2023, a perspectiva é boa. Eu não sei te dizer ao certo com relação ao número exato de complexos agora para te falar, mas posso passar essa informação para você posteriormente. E essas oportunidades acabam gerando muitos empregos na fase de construção. Tá? Então, eu diria que as expectativas são muito boas. As expectativas para o mercado offshore, que é outro ponto, é outro vídeo que a gente falou essa semana, são espetaculares. Veja bem, o mercado onshore são muito boas e para o offshore são espetaculares. Então, se você já tem, digamos, experiência na área de petróleo, você vai estar um passo à frente. Já trabalhou embarcado em plataforma de petróleo, você vai estar um passo à frente. Então, são essas coisas que eu digo que o cara tem que se antecipar. Poxa, vai ter agora energia eólica offshore no Brasil. Que pena. Eu trabalhei na área de petróleo 15 anos embarcado. Não tem a ver. Claro que tem a ver, tem tudo a ver. Só mudou que em vez da plataforma, agora vai ser a eólica. Mas você já tem qualificação, experiência e pré-requisitos de quem trabalha num ambiente como em alto mar, que não é para todo perfil. Então isso já é um passo à frente para você. Entendeu? Não ache que o mercado porque você trabalhou no outro determinado mercado, você não tem chance na área de eólica. Isso não é bem assim. Tá? As empresas estão contratando pessoas, depende muito do perfil da empresa, depende também da necessidade. Às vezes as empresas têm uma necessidade de começar muito cedo,
né, um projeto. Então, ela ganha a licitação e tem que começar rápido, não tem muito tempo. Então, ela já precisa pegar o pessoal pronto. Outras empresas com contratos mais longos, elas vão fazendo aos poucos, vão fazendo com que possa ir lapidando aquele funcionário, tá certo? Então, é importante que você esteja antenado com essas coisas, esteja alinhado com essas coisas, tá? Então, respondendo a você, o mercado eólico tem uma perspectiva muito positiva para os próximos anos. Eu posso falar até não para os próximos 5, mas até 2023, mais ou menos, 2022, 2023. A gente tem uma boa perspectiva de emprego, sim, tá? Esse ano, apesar da pandemia que assolou o mundo inteiro, a gente vê que o mercado eólico, por se tratar de geração de energia, que é um item essencial, a gente não ficou parado, né? Alguns contratos não começaram, porque havia realmente uma preocupação de estar gerando acúmulo de muitas pessoas no parque, né? Aglomerações. E aí aqueles contratos que já estavam em vigor, ela tem continuidade. E aqueles que não, eles estão segurando. Mas uma hora vão ter que fazer, tá? Então, o mercado ele tá muito bem, tá? Claro que dificuldades existem, porque de uma maneira ou outra, todo o segmento foi afetado. Se você não foi afetado diretamente porque você continua trabalhando, você foi afetado porque o seu fornecedor de matéria-prima foi afetado. E ele fechou, e ele deu férias coletiva, e de uma forma indireta afetou o seu negócio. Então, a gente pede a Deus que esse período passe, que tudo volte à nova normalidade, né? A gente possa ter essa nova normalidade, que a gente possa se adequar a ela, né? A gente vai ver o mundo de forma diferente, os cenários vão ser diferentes, a relação das pessoas vai ser diferente. Então, a gente tem que se preparar, não só na parte da vida pessoal, mas principalmente da vida profissional, porque muita coisa vai mudar, já está mudando, né? Estou falando, o Rafa Dias diz aqui já tem previsto 3 novos parques e continuação de outro. Falo de Caetité, na Bahia. Pois é, então, cara, isso eu só falei de Rio Grande do Norte, né? Para a pergunta que foi feita. Mas Bahia, Piauí, Ceará, então Maranhão, né? A gente tem realmente uma gama muito, muito grande. Para vocês terem ideia da nossa capacidade, hoje a gente está em torno de 15, né? Nossa capacidade instalada hoje é de 15 gigawatts e a gente pode chegar a 700 com offshore. Veja bem, eu disse que tudo que tem instalado no Brasil de potência são 15 gigawatts e a gente pode chegar a 700. Então acho que isso responde muita pergunta com relação ao emprego. Gente, vem um novo divisor de águas com relação à energia eólica. Vai existir o antes offshore e o pós offshore, mas tenho certeza disso. O nosso potencial eólico offshore é muito favorável, é muito grande. E ele se compreende basicamente da costa da Paraíba, né? Da costa da Paraíba até o final do Ceará, passando pelo Rio Grande do Norte, logicamente, até o final do Ceará, na esquina do país, né? Então, há um mercado muito, muito forte, muito gigante. E não vai ser só para o fabricante do aerogerador, não vai ser só para a pessoa que vai conseguir um emprego nessa empresa. Vai ser para toda a cadeia que envolve isso. Quem já trabalhou na área de petróleo, principalmente embarcado, sabe do que eu estou falando. Existe uma cadeia imensa de pessoas e de empresas que prestam serviço. Então, nos próximos anos, isso vai ser uma realidade, né? Se Deus quiser, vai ser uma realidade para nós. Essas pessoas que já estão no mercado vão
no mercado eólico vão ter um certo diferencial, porque queira ou não queira, elas já têm experiência sim no setor eólico, mas isso não quer dizer que só elas entrem. Ah, e por quê? Como você garante isso? Porque são muitas vagas. Ela não vai encontrar tanta gente qualificada, com experiência em eólica, para cobrir as vagas que ela tem. Né? Então, você tem que, o tempo todo, estar antenado, o tempo todo estar se qualificando, né? Vendo noticiário, acessa os sites, a Bieólica, do CERN, né? Para você ver o noticiário, canal, Portal Energia. Tudo isso vai ajudar você a estar acompanhando, a estar se atualizando e saber realmente aonde você pode atuar mais ou menos. Tá? Porque mais importante do que tudo isso é você dar o tiro certo. É você estar indo de encontro a uma vaga, uma oportunidade que você tem experiência, que você tem segurança e não simplesmente participar de uma entrevista porque um colega da sua rua mandou currículo, você vai mandar também. Não é assim. As empresas não esperam isso. Não perca o seu tempo, nem o tempo do recrutador. Vá naquilo que você sabe que você tem competência, que você se qualificou, que você tem instrução ou experiência, tá? Para que você possa estar aumentando as suas chances de entrar no mercado. Beleza, gente? Eu acho que você unindo esses pontos que eu falei, de você ter bom currículo, de você poder realmente conhecer o mercado, conhecer os players do mercado, aquela empresa especificamente que você está almejando a vaga, saber se comportar numa entrevista de emprego, é muito importante isso. Aquilo que você vai responder, aquilo que você vai passar para o recrutador. Você tem que estar muito consciente disso. Você tem que estar muito tranquilo na hora da entrevista. Tá? O mercado eólico, em alguns casos, ele tem uma particularidade, que é você fazer uma entrevista, a parte teórica, muitas vezes com uma psicóloga, e num segundo momento você fazer uma entrevista técnica, que ali você vai ter um supervisor, um engenheiro, que vai estar conversando com você, né? Tentando ver até que ponto você está por dentro do setor. Em alguns casos eles aplicam uma pequena prova, né? Uma prova de matemática e uma prova de conhecimentos específicos de eólica. Então, gente, é matemática básica, aquela coisa básica realmente, né? E a prova de conhecimentos específicos de eólica. Então é importante você saber dos componentes. Muitas vezes eles botam lá o desenho de um aerogerador e quer que você diga os componentes. Eles querem que, no mínimo, você saiba quais são os componentes. Tá? Então é o mínimo que se espera. Então tentem, pesquisem. Tem o Google aí para você pesquisar, tá? Para você conseguir material sobre isso. Vai depender muito do esforço de cada um. Vai depender muito do seu comprometimento. Dizer que quer entrar no mercado eólico, todo mundo diz. Né? É um mercado muito fascinante, é um mercado que paga bem. Eu diria que é um mercado que você entrando e realizando um bom trabalho, dificilmente você sai por crise nesse mercado. Entendeu? Então, pelo contrário, cada vez que o país cresce, mais a gente precisa de geração de energia, mais a gente vai ter parques eólicos ou solares, né, saindo na frente de grandes complexos como hidrelétricas. Um impacto muito menor, um tempo muito mais rápido para estar fazendo e entrando em operação. Então, a gente tem tudo a favor. O Brasil é privilegiado em várias coisas. Belezas naturais, riquezas de seus minerais, tudo. E até nisso. A gente tem um vento maravilhoso. Né? Então, quando eu digo isso, é o vento de boa qualidade para você gerar energia. Tá? A eficiência de alguns países com relação à eficiência energética deles é quase que 1/3 da nossa, na Europa principalmente.
O nosso vento é muito bom. Agora imagine um vento desse, você tendo um lugar plano, como um mar, o mar aberto, sem você ter árvores, montanhas, né? Nenhum tipo de relevos, algo que possa canalizar o vento ou fazer ele mudar de direção. Você tendo só aquele vento limpo, passando por cima da lâmina d'água e chegando nos aerogeradores. Então essa é a nossa situação. A gente tem essa qualidade, a gente tem esse potencial. E tenho certeza que vai ser muito explorado mesmo. Eu não tenho dúvida disso. Hoje o mercado offshore ele vem nos bastidores se preparando para isso. É um momento de estudos, é um momento de trabalhar licença ambiental, né? E eu tenho participado de algumas reuniões, algumas conversas com gestores e tem algumas informações que muitas empresas estão avançando nisso. Tá? Então, se prepare para que você possa sair na frente. Não fique esperando a coisa vir, passar, para depois você ir pensar nisso. Tá? A gente está vindo agora de um momento de recessão no mundo. Imagine isso. Se pergunte o que é que vem após uma recessão. Claro, vem um momento da economia, dar sinais de poder se reerguer de forma devagar, mas tem sinais. Você tem que estar preparado. Vai ter muita contratação. Projetos que ficaram parados 6 meses vão ter que sair do papel, porque ficaram parados. Né? Então, é isso que eu acho que você tem que estar atento. Porque quando essa oportunidade vier, ela vai passar por você. E se você não estiver preparado, ela só passa. É muito importante, tá? Gente, tem mais uma pergunta aqui do Gladson Pinheiro. Gladson. Tem alguma previsão de quando vai ser o boom do mercado offshore? Ô amigo, queria muito ter essa informação precisa para dar para você, né? Mas a gente não tem uma data prevista ao certo. Por quê? Depende de muitas outras coisas, como licenças ambientais, legislação para se passar em congresso nacional, tudo. Vai acontecer, é fato. Né? Existe interesse de todos os lados que isso aconteça. Agora não tem como a gente bater o martelo. Agora, se você quiser minha opinião particular, tá? Com o andar da carruagem, eu digo aí que entre 2024 e 2025, a gente já vai estar com essa realidade. Tá? A gente já vai estar com essa realidade porque estudos já estão sendo feitos na costa do Rio Grande do Norte e do Ceará. Então, em breve, esse boom vai acontecer. E aí a gente não tem noção, não dá nem para tentar falar o quão grande vai ser esse boom. Tá? Eu acho que o termo que você usou é esse mesmo. É como aconteceu o boom quando veio a eólica primeiro, né? E agora é o que vai acontecer com o mercado offshore. E imagine, vai haver uma migração natural de pessoas que trabalham hoje em dia onshore, em terra, para o offshore. E essas vagas desse pessoal que saiu vão se abrir. E de repente, se você não conseguir uma oportunidade de cara no offshore, há uma grande possibilidade de você entrar no mercado onshore. Essas vagas que foram abertas. Então, é outra forma de você enxergar as movimentações do mercado. Tá certo? Bem, falar aqui com o Igor Souza, trabalhou comigo na Weatherford, o grande Igor. Esse cara é uma capacidade. Muito bom falar com você. Vi um certo artigo falando sobre o custo de um aerogerador offshore ser altíssimo. Como, por exemplo, o que a Petrobras ia ou vai fazer no mar de Guamaré.
e as outras empresas estão preparadas, enfim. Bem, Igor, é o seguinte, o valor é altíssimo, né? Tanto pelo aerogerador, porque ele é um aerogerador de maior potência. Pra você ter uma ideia, acho que há 15 dias atrás se colocou um protótipo na Dinamarca de um aerogerador com capacidade de, salvo engano, 17 mega, acho que foi 17 mega, com pá de 120 metros, cada pá 120 metros. A gente tem, com rotor, melhor dizendo, de 120 metros, pás de 60. A gente tem hoje de 40, 43, entendeu? Então, tudo é muito mais grandioso no offshore, porque ele tem uma capacidade de produzir mais, né? Então, o valor das máquinas são maiores, mas o grande valor é a logística. É uma logística muito pesada, é uma logística muito complexa para fazer. Então, os números são muito altos. E o que eu digo a você, as empresas estão preparadas, porque os grandes fabricantes, eles já estão fazendo isso fora. A China está só esperando. Alguns países da Europa, alguns fabricantes, estão só esperando. Os Estados Unidos também. Então, talvez um fabricante brasileiro também tenha essa condição, sim, de fazer. Né? Fazendo um consórcio, porque aí vai ter a parte dele, que é uma parte tecnológica, e vai ter também a parte de você estar entrando em parceria com a empresa que vai construir, que vai montar o parque. Então, eu acho que as empresas estão, sim, se preparando para esse momento. Quem não estiver se preparando para esse momento, cara, vai lamentar muito. Vai lamentar muito. Tá? Então, a própria Consultec está se preparando para esse momento. Tá? Hoje em dia, a gente já começa a vislumbrar aqueles treinamentos que a gente pode estar agregando ao nosso centro de treinamento, aquilo que a gente já faz, mas treinamentos que são voltados para a parte de petróleo, né? E que a gente pode acrescentar, que a gente pode ter, porque o futuro está batendo a porta. É mais um exemplo de tentar se antecipar às modificações do mercado. Tá bom? Valeu, Igor. Forte abraço. Renata Sofia. Vão existir outros cursos ou algo atual, inovador na área de eólica, ou não estão dispondo de cursos no momento? Bem, o que é que acontece, Renata? A gente tem os cursos presenciais, né, da Consultec, das NRs, no nosso centro de treinamento em João Câmara. Desde fevereiro que os cursos estão suspensos por conta da pandemia, né? Então, a gente está com a previsão de retomar, acho que até agosto, início de agosto, né? Dependendo das orientações, né, da OMS, orientações da nossa Secretaria Estadual, Municipal, lá em João Câmara, de Saúde. Então, a gente está seguindo restritamente o que é determinado. Né? Então, no momento, a gente não está com esses cursos, mas vão voltar, sim. A gente está até com a presença de um dos instrutores, o Ian Guedes, que trabalha conosco também, ele está participando aqui, assistindo. Um abraço para o Ian. E a gente vai, com certeza, estar retomando no mês de agosto. Obrigado aí pela participação, viu, Renata? Bem... Tá. Tem aqui uma pessoa chamando Leilane. Boa noite, Leilane, primeiramente. E ela está perguntando aqui se todas as oportunidades de eólicas são no setor privado ou também tem no setor público. Né? Tem no setor público também. Tá? Eu vou te dar um exemplo da empresa chamada Copel, que é a companhia de energia lá do Paraná. Ela é como a Cosern lá do Paraná. Ela tem vários parques aqui no Rio Grande do Norte, né? E os funcionários dela são concursados.
A gente tem nos parques aqui muitos desses que vêm lá do Paraná e estão morando hoje no Rio Grande do Norte, atuando nos seus parques. Né? Então, esse é só um exemplo que eu estou dando, não está me vindo aqui no momento outras empresas que são donas de parque eólico e que são públicas, mas a Copel é um grande exemplo, porque ela tem muitos parques, tá bom? Grande Cosme, com o boom das usinas eólicas offshore, tem tendência a surgir mais cursos de especialização na área, sem dúvida. Sabe, Cosme, tem, porque, é como eu falei, muita coisa do modelo que já era feito na parte de petróleo e gás, a gente vai aproveitar e vai usar para eólica. Então, com certeza, outros cursos vão estar surgindo para que a gente possa estar se qualificando e, como eu venho dizendo, aumentando as chances de entrar no mercado. Tá? Você tem o tempo todo que buscar isso, aumentar as chances de entrar no mercado. Tá bom, gente? Ó, eu queria que vocês fizessem, quem tiver mais alguma pergunta, porque eu ainda tenho alguns avisos aqui para dar, que eu acho que é bem legal, informação bem legal, antes da gente encerrar. Queria agradecer a participação de todos vocês. Vejo que o Danilo está entrando agora aí, Danilo Souza, colega de faculdade. Tudo bem, Danilo? Forte abraço. E quero que vocês, se puderem, nos acompanhem todas as quartas-feiras. A gente vai estar vindo aqui, fazendo essa live, discutindo sobre algum dos vídeos que a gente publicou. Vocês vão estar respondendo no stories da Consultec, né, do Instagram, respondendo uma enquete daquele vídeo que você achou mais interessante, que você acha que tem que ser debatido. Tá? Na próxima semana eu quero uma interação maior, quero que alguém peça aí para entrar ao vivo, para a gente conversar, para dar uma dinâmica maior à live, tá certo? Valeu, Cosme. Tamo junto, cara. Forte abraço. Gente, bem, vamos fazer o seguinte, eu vou avisar vocês de algo que a gente está preparando em julho, tá? Passe a informação à frente. Nas próximas semanas, toda quarta eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas em primeira mão, para você que veio assistir a nossa primeira live, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter um congresso online de energia eólica. É isso mesmo, um congresso online de energia eólica. Em tempos de pandemia, a gente sabe que não tem como estar se organizando um congresso presencial, e a gente vai estar organizando esse congresso online. Então, nas próximas semanas, eu vou estar dando informação a vocês de como participar. Tá? Vai ter mini curso com certificado, né, para que vocês possam participar. Certificado de participação no congresso. Então, gente, a nossa missão é levar informação para vocês. É fazer com que vocês conheçam mais o mercado. É aumentar realmente essa massa crítica de informação sobre energia eólica. É que o assunto energia eólica possa rodar nas mesas, tá? De conversas entre amigos, entre grupos de empresas, porque isso é um assunto muito pertinente, é uma realidade do nosso país e não está tão longe assim de você, não. Se você tem interesse, procure se qualificar, procure estar atento ao que o mercado está apresentando, que eu tenho certeza que você vai estar um passo à frente. Tá bom, gente? Um forte abraço a todos vocês. Queria agradecer a 3 pessoas em especial, tá? Que é a minha equipe de marketing e de TI. As pessoas do Luiz Cláudio, o Felipe e o João. Esses caras me ajudam muito a tocar momentos como esse, né? Os sites, o YouTube, os canais de comunicação nossos, e eu tenho muito a agradecer a eles, tá bom? Um forte abraço a todos, a gente se encontra na próxima quarta-feira. Até logo.